Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol do Pura Vida Ateliê e hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer essa shoulder bag que é uma gracinha, a shoulder bag Brisa. Meninas, eu trabalhava com a shoulder bag Brisa lá no Pura Vida Ateliê e ela era um sucesso. Ela tem um tamanho muito bacana, ela tem mais ou menos 7, 8 centímetros aqui na lateral. Ela é bem espaçosa, cabe a carteira, cabe capa de óculos, cabe um protetor solar, cabe o gloss, cabe documento, é muito bacana, bem espaçosa. Aquela bolsa bem prática que você pode levar para todo lugar. Aqui na frente, como vocês podem ver, ela tem esse detalhe super bacana, tem um bolso. Esse bolso aqui cabe celular, cabe a chave do carro, é um bolsinho bem prático, né, de acesso fácil. E aqui dentro, como vocês podem ver, ela tem uma divisória. Ela tem uma divisória aqui e ela é bem espaçosa, ela tem um tamanho, um espaço interno muito legal. Meninas, essa shoulder bag é uma delícia de fazer, ela é super fácil. Pode ser produzida por iniciantes, pode ser feita na máquina doméstica, pode ficar bem tranquila. Espero que vocês gostem dessa aula, que essa bolsa é muito legal. Eu optei aqui por fazer ela com a parte de trás com estampa e aqui na frente para vocês visualizarem melhor os detalhes dela, mas fiquem à vontade para produzir ela toda em estampa, que ela também fica linda. E para produzir a nossa bolsa, eu estou disponibilizando um molde. O link para vocês baixarem o molde está aqui no descritivo do nosso vídeo. Tem um guia no molde também para vocês conferirem com a régua se ficou na medida correta, tá? Então é só acessar aqui o descritivo do nosso vídeo e clicar no link para fazer o download do molde. E se você ainda não é inscrito do nosso canal, por favor inscreva-se no nosso canal, curte o nosso vídeo, deixe uma mensagem no final do vídeo me dizendo o que você achou dessa aula. Isso é muito importante pra gente e ajuda a divulgar o nosso conteúdo para ainda mais pessoas. Meninas, essa estampa maravilhosa que eu estou utilizando aqui na confecção do projeto é uma sarja impermeável da coleção nova da Eva Tecidos. É a coleção de mandalas africanas. Além dessa opção de estampa, tem algumas outras, tem uma semelhante em azul, tem outras geométricas, enfim, é uma coleção nova, super colorida, tá bem linda de ver. Entra no site da Eva Tecidos e não esquece de utilizar o nosso cupom Eva Pura Vida para garantir o seu desconto e conferir, poder adquirir todos esses tecidos maravilhosos para o ateliê de vocês também. Esse aqui é o molde que eu deixei para vocês, o link dele tá no descritivo do nosso vídeo. Vocês vão fazer download, desmarca todas as opções da impressora de você que ele vai imprimir certinho no tamanho correto. Eu deixei aqui, de qualquer forma, a guia para vocês depois medirem e ver se bateu tudo certinho. E também no molde tem tudo que vocês vão precisar preparar, tá? Já deixei aqui tudo certinho, quantas vezes vocês têm que cortar para o corpo, para o bolso frontal, o fole, a divisória interna e as alças, tá? Então, vocês imprimam ele, de preferência imprime num papel mais grossinho. Eu tô usando aqui um verger, eu tinha aqui em casa sobrando, mas pode colocar num papel craft também, um papel que tem uma gramatura melhor, que vai ser mais fácil para vocês poderem utilizar no dia a dia. Eu vou produzir essa bolsa, uma parte dela vai ser em tecido liso e outra parte vai ser com estampa, tá? A medida do molde, vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta R2. Eu já apliquei aqui o meu tecido principal na manta R2. Essa aqui vai ser a parte de trás da nossa bolsa. E aqui na frente eu vou utilizar, essa aqui é uma sarja de algodão, uma sarja 100% algodão, para poder vocês visualizarem melhor o efeito, porque aqui na frente depois vem o bolso estampado e fica mais fácil se essa parte aqui for lisa. O fole dela também vai ser de cor lisa, fica bem bacana. Lá no Pura Vida eu fazia bastante bolsas assim. Então é uma sarja 100% algodão aqui, uma sarja normal, e aqui é uma sarja impermeável 100% algodão, que é onde tá a nossa estampa. E aqui o forro eu tô utilizando tricoline. Para o bolso frontal, nós vamos utilizar a medida de 10 centímetros por 20 centímetros. Vocês vão cortar uma vez no tecido principal, uma vez no forro. E aqui eu cortei na entretela também. Eu tô utilizando uma entretela dupla face com cola. Ela é bem fininha, bem maleável. Então, nesse bolsinho da frente, eu vou aplicar com entretela para não ficar muito grosso. Então, corta uma vez no principal, uma vez no forro, uma vez na entretela. Tô utilizando também aqui 22 centímetros de zíper, que são do bolso frontal. A medida de 4 por 22, já dobrado no formato de viés, que esse aqui vai ser o acabamento da parte de cima do nosso zíper. E vamos utilizar também um cursor para o bolso frontal. Eu tô utilizando esse aqui que tem um tassel de camurça. Para o fole, nós vamos utilizar a medida. Essa aqui é a medida do canal do zíper, tá? Depois a gente vai cortar aqui ao meio para fazer o canal do zíper.
Então, aqui a gente vai utilizar a medida de 30 por 9, uma vez no tecido principal, uma vez na manta R2, uma vez no forro. Vamos utilizar também para o canal do zíper 32 centímetros de zíper, eu tô utilizando o zíper normal, número 5. E vamos precisar também de um cursor. Essa aqui é a parte de baixo do folha. Nós vamos utilizar uma vez a medida de 32 por 8, uma vez no tecido principal, já aplicado na manta R2, e uma vez no forro. Vamos utilizar também, esse aqui é o tecido principal, a medida de 18 por 8. Aqui, como vocês podem ver, eu já dobrei em 4 partes, porque esse aqui vai ser o binguelo, o que vai prender a nossa meia argola na bolsa. Aqui já tem a medida para os dois. Depois a gente vai cortar ao meio e vai utilizar na meia argola. Fica desse jeitinho. E também, vamos utilizar também duas meia argola. Aqui eu tô utilizando a de 3 centímetros. Para a divisória interna, nós vamos utilizar a medida de 20 por 10 centímetros, uma vez na tela. Eu tô utilizando a tela vôlei, que é a que eu tenho aqui no ateliê. Você pode usar a telinha que você tiver. Ou se quiser também, pode utilizar o próprio tecido de forro para fazer um bolso. E aqui nós vamos utilizar a medida de 4 por 22, já dobrada como um viés em 4 partes, que vai ser o acabamento do nosso bolso. Vamos utilizar 1,40 m de alça pronta. Eu vou utilizar essa alça chique, que é alça de poliéster, 1,40 m, e a largura dela aqui é de 3 centímetros. Vamos precisar também de um regulador para a alça. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar o bolso frontal da nossa bolsa. Então, observa se a sua estampa tem algum sentido, já para posicionar ela no sentido correto, e a gente vai aplicar o zíper. Aqui é um processo normal. Vai colocar o zíper direito com o direito do zíper com o direito do tecido, vai colocar o forro direito com o direito do tecido e vai passar uma costura aqui em cima. Pode utilizar o calcador de zíper, tá? Se você tiver um pouco de dificuldade para aplicar as 3 partes juntas, aplica primeiro o zíper, como eu fiz aqui, e depois você coloca o forro. Quando a gente tem pouca prática, às vezes é melhor fazer uma etapa de cada vez para garantir que o trabalho vai ficar bem acabado. Agora, nós vamos virar o forro aqui para trás, ajeita o tecido, pode vincar com as mãos, e vamos colocar Vamos ajeitar aqui a frente. Agora, nós vamos passar uma costura aqui, vamos fazer um pesponto. E como nós utilizamos uma entretela dupla face com cola, eu vou levar ali no ferro e vou passar o ferro aqui para poder grudar o forro na parte da frente, que fica mais fácil depois pra gente trabalhar. Fiz o pesponto, já passei com ferro já passei com ferro aqui o bolso frontal, como vocês podem ver. Essa entretela, ela cola muito, eu até tô tentando achar um cantinho aqui pra mostrar pra vocês, mas eu nem consegui. Ela realmente tem aderência, ó. Não é igual a manta tem uma aderência super leve, né? Depois de um tempo ela já não tá mais aderindo. Essa entretela dupla face, ela é muito boa, ela realmente fica colada. Então, aqui tá o nosso bolso da frente, e agora nós vamos colocar o acabamento dele aqui em cima. Agora, nós vamos pegar o primeiro acabamento, a gente dobrou igual um viés, e vamos aplicar aqui em cima, na parte de cima do zíper. A gente vai deixar mais ou menos a mesma margem, vai procurar deixar a mesma margem que ficou aqui do outro lado. E vamos passar uma costura só aqui nessa parte de baixo, que depois a gente vai levar para o corpo da bolsa, e a parte de cima a gente vai costurar aqui para poder aplicar no corpo. Apliquei aqui o acabamento no zíper, e agora nós vamos colocar na nossa bolsa. Na parte de cima da nossa bolsa, a gente vai fazer uma marcação de 3 centímetros. Então, usando essa linha como guia, a gente vai alinhar a borda aqui do nosso acabamento do zíper, bem em cima dessa linha, e coloca grampinhos para poder fixar aqui no lugar. Posicionei o bolso frontal aqui, já coloquei ele fixado na estrutura do corpo e coloquei vários grampinhos para prender. Aqui pelo lado de trás a gente consegue perceber. Agora a gente vai costurar.
Eu vou usar a parte de trás como base para minha costura, então a gente vai costurar pelo avesso, no caso. Uma observação, aqui é a lateral onde a gente coloca o cursor. Eu, pelo menos, utilizo dessa forma, da direita para a esquerda, né? Na verdade, o cursor vai abrir para a direita, fechar para a esquerda. A gente vai colocar ele por esse lado. Então, na hora de costurar essa entrada aqui, a gente não vai passar costura em cima dela. Vai dar um retrocesso aqui em cima, levanta a agulha da máquina, passa para o outro lado, dá um retrocesso e continua a costura utilizando o corpo da bolsa como guia. Se quiser, antes de começar, eu aconselho também a passar uma costura aqui em cima, tá? Então, fixa aqui o bolso na estrutura do corpo pelo lado da frente, depois vira a sua peça, começa a costura aqui, pula o zíper e termina a costura ao redor. Eu vou fixar primeiro a parte do acabamento aqui do zíper e depois eu vou desvirar a peça. Já fiz a costura aqui em cima, já fiz a costura ao redor, utilizando o avesso como guia. E agora eu vou colocar aqui o cursor. Pra frente dessa bolsa eu escolhi esse cursor, ele tem um tassel de camurça, eu acho que fica bem legal, fica bem elegante. E vai combinar bem aqui com o marrom. Então, como esse aqui é o bolso da frente, você pode usar um cursor maior, você pode colocar, dar uma caprichada, porque chama bastante atenção. Agora que eu coloquei o cursor, eu vou passar uma costura aqui nesse cantinho para fechar o zíper, para evitar dele se abrir, e a gente vai cortar aqui o excesso. Aparei todos os excessos de tecido que tinha aqui e de zíper. E aqui no zíper eu gosto de dar uma selada com fogo, para evitar dele desfiar. Sempre que a gente corta o zíper, o ideal é selar ele para evitar. O zíper é sensível, quando você corta, que você faz aquela fissura no material, às vezes ele acaba desfiando por nada. Essa aqui é a frente da nossa bolsa, ela já tá pronta. Na verdade, falta o forro. Então, agora nós vamos colocar o forro, passar uma costura ao redor para poder fixar. Agora sim, a frente da nossa bolsa está completa, já apliquei o forro. Aqui, como eu falei pra vocês, eu quis colocar um tecido liso no fundo para parecer melhor essa parte da frente, se não ficar muito camuflado, se usa tudo de estampa. Ao redor dela, lá também vai ser em cor lisa, vai ficar bem bacana, bem bonita. Então, vamos para a próxima parte da nossa bolsa. Agora, nós vamos pegar a parte de trás da nossa bolsa. Essa parte estampada é a parte de trás da nossa bolsa brisa. O que que a gente vai fazer? Primeiro, vamos aplicar o forro nessa parte da bolsa. Então, a gente vai colocar aqui avesso com avesso. E vamos passar uma costura aqui ao redor para fixar esse forro. Apliquei o forro e agora nós vamos preparar a divisória. Aqui a gente tem esse acabamento de 4 por 22, já dobrado no formato de viés. E a gente vai encaixar a tela vôlei dentro dele para poder fazer o acabamento. Encaixa bem direitinho aqui, pode prender com grampinho. Prendi dentro do acabamento a tela vôlei. E agora nós vamos fazer 2 costuras para poder prender esse acabamento. Uma mais na borda de cima e a outra na borda de baixo. Fixada a tela no acabamento, agora a gente vai pegar a parte de trás da nossa bolsa. Já verifica se tem sentido a sua estampa, tá? Para não correr o risco de colocar a estampa de cabeça para baixo. A minha aqui, no caso, não tem. Então, a gente vai virar e vai posicionar aqui a divisória. Pode deixar mais ou menos 1 centímetro aqui abaixo, para ficar mais fácil de você conseguir costurar. Posicionei a tela, coloca mais ou menos uns 2 dedos abaixo, porque a gente ainda vai consumir um pouco desse espaço aqui com a costura e o viés no acabamento. E aqui embaixo eu deixei também um pouquinho de sobra, mais ou menos 1 centímetro, para facilitar a costura. Agora, é só passar uma costura ao redor para fixar a tela no corpo da sua bolsa. A tela foi fixada, é uma divisória bem bacana essa telinha, é bem legal de ter na sua bolsa. Já aparei aqui o excesso de tela que tinha e a parte de trás também tá pronta. Agora nós vamos fazer o fole da nossa peça. Agora vamos preparar o canal do zíper.
Nós vamos pegar a faixa de tecido que mede 9 por 30 centímetros. E a primeira coisa que a gente vai fazer é uma divisão aqui no meio dela. Nós vamos marcar o meio, 4,5 centímetros para cada lado. Fiz aqui a minha risca com giz. E agora nós vamos cortar e separar esses dois pedaços. Separei as duas partes do canal de zíper. E agora a gente faz a mesma coisa com o forro. O forro é mais fácil, você pode dobrar o meio, vincar o tecido e então cortar. E agora nós temos as duas partes do forro do zíper também. Vamos pegar o zíper que a gente separou para essa parte da nossa peça. Vamos colocar ele direito com direito do tecido do canal do zíper. Prendi aqui o meu zíper. E agora nós vamos fazer uma costura aqui próximo aos dentinhos do zíper. Aqui, para ficar mais fácil de vocês observarem, eu tô utilizando o calcador próprio para zíper. Ele é bem mais estreito e permite que você chegue com a costura o mais próximo possível dos dentes do zíper. Agora, vamos pegar a tira de forro e colocar direito com direito do tecido e fazer uma costura para prender aqui essas três partes. Agora, nós vamos virar o forro, colocar ele aqui para trás. Se você quiser, pode levar no ferro, a mamanta R2, então vai colar, vai aderir o forro aqui atrás. Eu vou deixar o meu aqui preso com grampos e vou aplicar o outro lado, depois eu levo no ferro antes de passar o pesponto. Então, agora a gente vai pegar a outra faixa de tecido externo, vai aplicar aqui ao lado do nosso zíper e vai repetir o processo com o forro. Já acertei aqui os tecidos com o ferro. Como é manta R2, ela já aproveita e gruda aqui o forro, fica mais fácil da gente trabalhar. Agora, vamos fazer um pesponto aqui nas duas laterais do zíper para dar acabamento nessa costura. Fiz o pesponto aqui ao redor do zíper, dos dois lados, e aproveitei e passei uma costura também aqui nas laterais para poder prender a parte da frente com o forro. Já tá tudo preso aqui, como vocês podem ver. E agora, nós vamos passar o cursor do zíper. Eu vou utilizar esse cursor aqui de mandala, vai ficar bem legal com a nossa bolsa, vai combinar bastante. Vou posicionar ele aqui no meio. E vamos preparar as argolas aqui. A nossa aula tá quase acabando, então, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você ainda não deixou seu like no nosso vídeo, por favor, faça isso agora, deixa seu like, se inscreve, deixa seu comentário para ajudar que o nosso conteúdo chegue ainda mais longe. A meia argola para depois a gente prender a alça. Agora nós vamos pegar a tira de tecido, que a gente já dobrou em 4 partes e deixou no tamanho da meia argola, e vamos fazer uma costura em cada um dos lados para poder fechar esse tecido e tornar ele uma fita. Costurei as duas laterais do tecido e agora nós vamos cortar em duas partes. Vou encontrar aqui o meio e cortar. Agora nós temos duas tiras e vamos encaixar cada uma delas dentro da meia argola. A gente encaixa elas aqui. Eu gosto de ir na máquina e passar uma costura aqui bem pertinho da borda para deixar ela fixa. A gente vai fazer isso nas duas tiras. Já coloquei aqui, as costuras foram feitas, a meia argola tá prontinha aqui dentro da fita. Agora, nós vamos pegar cada uma das meia argolas e vamos posicionar aqui na beirada do nosso canal de zíper. Pode colocar um pouquinho mais pra fora, se quiser, pra facilitar na hora de costurar. Então, você vai costurar aqui, na mesma linha que você costurou anteriormente o canal de zíper, e vai fazer isso dos dois lados. Depois, a gente vai cortar aqui o excesso do zíper, cortar esse excesso do tirante, e vai selar com fogo o zíper pra não desfiar. Coloquei um de cada lado e já selei o zíper com o isqueiro pra não desfiar. Esses tirantes que a gente faz com a meia argola, você pode utilizar também um pedaço da sua própria alça chique, se quiser,
ou da alça pronta que você estiver utilizando, enfim. Eu gosto de colocar com o tecido da estampa da bolsa porque dá um charme, fica diferente, até porque a lateral da bolsa vai ser toda com esse caramelo, com essa sarja caramelo. Então, para dar um pouquinho de detalhe, eu gostei de colocar a estampa. Agora a gente vai pegar o direito do tecido do canal com o direito da parte de baixo do fole, vai alinhar. E aqui por esse lado, a gente vai pegar direito com direito do forro e vai fazer um sanduíche. Vai colocar aqui. Então, fica direito do forro com direito do forro. E aqui vai estar direito do tecido externo com direito do tecido externo. Nós vamos unir essas três partes. Pode colocar um grampinho. De preferência, coloca bastante grampinho para ficar bem certa a marcação. E agora, você vai passar uma costura aqui em cima para poder fixar essas três partes de tecido. A costura foi feita, a gente já pode tirar os grampos. Você pode ver que o fole começa a tomar forma. Agora, pode passar uma costura aqui, bem perto dessa dobra do tecido, para poder fazer um pesponto no seu fole. A costura foi feita e agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai alinhar a ponta do canal de zíper com a ponta do fole. E aqui pelo outro lado, vai alinhar o forro. Agora a mesma coisa, vai passar uma costura aqui na beirada para poder fixar esse outro lado do nosso fole. Fiz aqui a costura, agora é só alinhar. A gente vai desvirar. E aqui vai passar uma costura para fixar o forro na parte de baixo do fole. Agora, eu vou passar a minha costura aqui e vou prender o meu forro antes de distribuir na nossa peça. Fechei aqui o fole, fiz as duas costuras de pesponto. Já prendi o forro também aqui na parte de baixo. E agora, a gente vai encontrar os meios da nossa peça. Vai alinhar aqui as duas costuras laterais. E vai fazer piquezinhos aqui, onde é o meio, pra gente criar o nosso norte. Fiz aqui uns piques bem discretinhos no meu fole. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa na peça do forro. Na peça de trás da nossa bolsa, desculpa. Então, a gente vai encontrar aqui as laterais e vai marcar o meio. Aproveitei e já fiz os piques nas duas partes do corpo da nossa bolsa. E agora, nós vamos encontrar o fole e distribuir ele na peça. O meu zíper precisa ficar para a esquerda, igual esse aqui, os dois têm que ficar alinhados para o mesmo lado. Então, a gente encontra o pique de cima, com o pique de cima aqui da bolsa, direito do fole com o direito da frente da sua bolsa. Preenche com um grampo e distribui o fole ao redor. Aqui embaixo tem que alinhar também os dois piques, para que a distribuição fique uniforme. Eu vou distribuir o meu e já mostro. Distribuí o fole na frente da nossa bolsa. E agora eu vou costurar para juntar o fole com a parte da frente da nossa bolsa. Costurei o fole na parte da frente da nossa bolsa. E para fazer o acabamento aqui dessa costura, a gente precisa colocar viés. Hoje eu vou utilizar o viés pronto, o viés marrom, vai combinar bastante aqui com o meu tricoline de poá. Mas você também pode fazer o seu próprio viés e aplicar. Eu vou aplicar aqui o meu e mostro pra vocês como é que ficou. Coloquei o viés aqui na parte da frente da nossa bolsa. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a parte de trás da bolsa. Vai encaixar, vai distribuir o fole, costurar e aplicar o viés. Os dois lados da bolsa já foram costurados, já fiz o acabamento com viés, ficou bem lindo. Eu adorei esse interior aqui nesse marrom mais achocolatado, avermelhado, né? Agora a gente vai abrir a nossa bolsa e vai desvirar ela. Desvirei, a nossa bolsa tá quase pronta. Aqui na frente a gente já tem o zíper funcionando. Mostrei pra vocês, aqui em cima eu preferi que ela fosse lisa pra parecer melhor esse detalhe aqui do zíper e tal, que eu acho bem bonito. Depois eu vou colocar a minha etiqueta aqui.
Nas laterais a mesma coisa, tem esse detalhezinho aqui da alça e atrás ela tem estampa. Agora, para poder finalizar a nossa bolsa, a gente vai colocar a alça dela. Separei aqui 1,40 m de alça. Você pode fazer a sua alça com rebite, eu vou colocar com a máquina porque eu não tenho balancinho. Aqui nas pontas, para poder colocar na sua bolsa, você pode colocar com o mosquetão. E aí, prende aqui na lateral da bolsa. Eu não gostei muito desse mosquetão, é um mosquetão um pouco mais grosseiro, então eu não vou utilizar ele. Mas é uma ideia se você tiver um mosquetão mais delicado, mais bonito para combinar com a sua bolsa. Eu vou prender o meu aqui diretamente nas argolas e já mostro como é que ficou. Se você tiver balancinho, você pode colocar com rebite também, né? Fica a seu critério. Apliquei aqui a alça, coloquei com o regulador. Como falei pra vocês, não coloquei com mosquetão porque eu não gostei daquele mosquetão que eu tinha aqui. Mas se você tiver um delicado, fica à vontade. Gente, nossa bolsa brisa ficou pronta. Ela é uma gracinha, eu adoro esse modelo de bolsa. É bem espaçoso, cabe bastante coisa para ser uma shoulder bag, cabe celular, cabe capa de óculos, cabe a carteira, é muito legal. Aqui na frente tem um bolsinho também, um bolsinho bem espaçoso. Já aproveitei e coloquei a etiqueta aqui do Pura Vida. Eu gosto de uma etiqueta bem exibida, então eu uso etiqueta bem grande mesmo, principalmente em bolsa. Acho que chama toda a atenção. E eu adoro trabalhar com essa mistura aqui de sarja impermeável, essa sarja aqui impermeável, essa aqui é a sarja de algodão normal, jeans leve. Acho que fica bonito, traz uma composição legal pra bolsa, fica bem bacana. Meninas, e chegou ao fim a aula da nossa shoulder bag, eu espero que vocês tenham gostado. É uma bolsa fácil de fazer, gostosa de costurar, e eu tenho certeza que vai vender muito bem no ateliê de vocês. Então, por favor, se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe um comentário me dizendo o que você achou da nossa aula, que vai ser muito bacana receber o feedback de vocês. Então é isso, gente, uma semana excelente para todos nós e até a próxima aula.